Oiê, seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje contamos Querida Tia, da Valérie Perrin, uma história delicada e misteriosa sobre amor, passado e família. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer barulho externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início do capítulo 9, 11 de novembro de 2010. Alô? É uma voz masculina. Quem fala? Perdão? Quem é? Foi a senhora que me ligou. Você está na lista de pessoas que costumavam ligar para minha tia, Colette September, nos últimos anos. É a Agnes? Agnes September? Faz séculos que ninguém me chama assim. Agnes Dogan é como um resto de sabão ou detergente grudado na minha pele. Meus pêsames. Venha me visitar. Estou em casa, você sabe onde eu moro. Onde você mora? Na casa da rifa. Antônio Eté tem as mãos sujas de graxa e as unhas pretas. O cabelo cacheado e grisalho está todo desengrenhado. Ele usa uma calça jeans surrada e um suéter azul escuro com 3 botões no ombro, um dos quais caiu. Ele está cheiroso. É mais forte do que eu. Antes de cumprimentá-lo, pergunto que perfume usa. A pergunta é tão inesperada que ele murmura meio sem entender. Dior. Ele fica mais interessado no carro do que em mim e dá a volta no Ferrari que estou usando. É do Lies? Você conhece Lies? Ele sorri gentil. O sorriso ilumina seu rosto. Seus olhos são de um preto profundo. Conheço. Somos amigos. Fui eu que vendi o carro para ele. Entre, vamos tomar um café. 1964. Jean entra na casa. O padre Albert, Colette e Blaise o esperam lá fora. O senhor e a senhora Eté têm o maior prazer em lhe mostrar a casa da rifa, toda mobiliada. Jean sorri, educado, porque é este lar que deve seu destino. Ele não finge êxtase diante da mobília nova em folha, pois nunca soube agir assim. Conforme atravessa os cômodos, um atrás do outro, pensa nas partituras. Entre ele e o mundo estão as partituras. Jean veio de Lyon para passar o Natal com Colette, visitar a mãe e a Marquesa de Senechal. É a primeira vez que o garoto volta a Guinan depois de morar com os Levitan. Ele esconde as mãos nos bolsos para ninguém reparar que seus dedos estão agitados e impacientes. Ele só responde sim ou não para as perguntas que fazem sobre seus estudos e a prova do conservatório. Faz 2 meses que Davi Levitan abriu a gaveta. Você está pronto, disse o professor, entregando suas preciosas partituras. Davi Levitan estava certo, o tempo inteiro. Jean nunca se sentiu tão livre ao piano, como um pássaro que passou anos a fio trancado para aperfeiçoar as asas. Asas que o levam a uma altitude que ele nem imaginava que conseguia alcançar. Por pouco não chega às estrelas. Ele sente no fundo da alma, da carne, do sangue. O piano nunca o fez viajar tanto assim. Subitamente, se dá conta de que está tendo o aprendizado mais extraordinário possível. Quase místico. O senhor não é normal, professor. É um pedaço de Deus. Davi semicerra um pouco os olhos sem sorrir. Você acredita em Deus, Jean? Acredito na minha irmã, em Liszt, Schubert, Chopin, Mozart e Bach. E, acima de tudo, acredito no Senhor. Então devo acreditar um pouco em Deus. Acredite, sobretudo, no trabalho, no esforço. Deus está onde o homem não se deixa desanimar. O preço é alto. No entanto, às vezes insuportável, um cotidiano congelado. Sem amor. Nunca um carinho ou um aperto de mão. Nunca um abraço. Nunca um beijo, uma palavra afetuosa ou de incentivo. Nunca um olhar de admiração. Apenas de Hélia, cheio de lágrimas, que às vezes ele percebe. 3 palavras por dia no máximo. E o rigor intransigente de David, que não deixa passar nada. Observa seus mínimos movimentos. Não permite que ele adoeça. Reclame ou tire notas que não sejam menos que excelentes. Entretanto, Jean pensa em Colette. E é por causa dela que há 3 anos ele não volta. Por causa da culpa que o sufoca.
por tê-la abandonado em um trabalho manual difícil enquanto ele é privilegiado. A culpa por se sentir solitário na casa dos Levitan, por se lamentar em silêncio, embora esteja exatamente no lugar onde deveria. Embora toda essa rispidez esteja ali apenas para possibilitar que ele acesse a beleza de sua arte, enquanto Colette só conserta sapatos velhos. Em uma das visitas dela, ao acompanhá-la até a estação de trem, ele disse que assim que começasse a viver de música, ele a levaria junto, e ela poderia retomar os estudos. Contudo, ele recebeu uma recusa categórica. Eu gosto do meu trabalho, não queria ir embora de Guion, declarou Colette. Fazia um dia bonito, e Jean tinha levado a irmã mais velha ao parque de Tété d'Or para comer sanduíche. Ele tinha fingido que os Levitan não estavam em casa, para que ela não os encontrasse. Colette teria ficado preocupada se visse aquela casa triste como um enterro, a solidão sufocante. Perceberia que eles viviam em uma ilha deserta e ficaria apreensiva. Sentados no banco, em dado momento a conversa enverderou para como seria o futuro deles. Um tão diferente do outro. Você tem seu piano e eu tenho meu trabalho, Mokhtar e o futebol. Preocupar minha vida. De qualquer jeito, você vai se casar, retrucou Jean. Não, respondeu a irmã sem a menor hesitação. Mas vai ter filhos. Você vai ter sim, eu não. Ele não teve coragem de perguntar por que tamanha determinação, e nem cogitava a hipótese de que a irmã fosse diferente dos outros. Da janela da cozinha, observa o terreno ao lado da casa e os 20 berrari alinhados que nem brinquedos. É verdade, parece até um campo de flores. Tem brancos, verdes, laranja e de diferentes tons de azul. Marinho, pastel, ciano. Foram todos restaurados e estão brilhando que nem prata lustrada. Apenas uma carroceria laranja está desmontada, na mesa de cirurgia, um pouco afastada com o motor no chão. Imagino que você conheça essa casa, comenta Antônio, interrompendo meu devaneio. Vim com minha tia quando eu era pequena, respondo. Acho, não tenho muita certeza. Ouvi falar tanto daqui que não tenho certeza de nada. Às vezes eu passava em frente com Louis Bertol, melhor amigo de Colette, mas a gente ficava longe para não incomodar seus pais. Posso mostrar a casa se você... Você falava com Colette por telefone? Ela estava morta, teoricamente. Eu cuidei de Blanche, no fim da vida. De Blanche? Fico de queixo caído. Você sabe quem é Blanche? Pergunta ele. Agora sim, sei até demais. Li a matéria de Natalie sobre a segunda morte de Colette, e eu sinto muito mesmo. Antes de ser mecânico, eu era médico, mas parei, mudei de área. Não dei atenção ao coração dela, me equivoquei. Ao coração de quem? De Blanche. Ele parece um gigante perdido em uma cozinha nos anos de 1950. Com eletrodomésticos recém-adquiridos. Lava as mãos com sabonete neutro e liga uma máquina top de linha, como dizia meu marido no fim. Quer açúcar? Não, obrigada. Ele puxa 2 cadeiras e me chama para sentar à sua frente. Você mora sozinho? Moro. A casa é bem cuidada, e eu me envergonho de ter perguntado. Como se um homem sozinho não soubesse cuidar da casa. Sem dúvida, é porque ele não parece cuidar muito de si mesmo. Com a barba por fazer. As unhas pretas de graxa, enquanto lá dentro tudo está impecável. Sem fotos nas paredes. No entanto, há alguns quadros impressionistas de uma beleza ímpar. 2 deles são paisagens da praia de San Andrés, na Normandia. Nada combina com nada. Nunca vi uma mobília tão incongruente com quadros que eu esperaria encontrar em uma mansão ou numa casa elegante. Em 2004, eu atendia na emergência de Shallow. Certa noite, sua tia apareceu. Eu a conhecia desde sempre, por causa dos meus pais e da sapataria, da qual éramos clientes. Cresci na casa de Jean, do seu pai, o grande pianista. Ainda tenho os discos dele em vinil. E depois mostra uma foto. O destino das nossas famílias sempre estiveram interligado, graças a esse famoso sorteio. Enfim,
No hospital, Colette pediu para me ver. Ela disse que não estava sozinha e não estava ali para se tratar, mas que eu precisava usar os documentos dela para atender a pessoa que a acompanhava, sua identidade e sua carteirinha do plano. No início recusei, mas quando vi Blanche na sala de espera, acabei aceitando. Por quê? Porque ela estava apavorada, estava na cara. Médicos reconhecem o olhar de uma vítima. Depois, ela me confessou que não estava fugindo do marido, e sim do pai, e me fez prometer que não contaria para ninguém. Enfim, nessa noite, eu a atendi como se fosse Colette Settember. As receitas também foram sob o nome da sua tia. Até hoje não sei o sobrenome de Blanche. Ele espera uma resposta, mas não digo nada. Vidrada em suas palavras, espero que ele volte a falar. Além do mais, não sei nada a respeito dele. Não quero pronunciar o nome de Soltkovsky sob esse teto, sujar as paredes com a identidade de um assassino. Quando chegou ao hospital, prossegue ele, Blanche estava com dor no peito, muita dificuldade de respirar, sufocamento. Pensei que fosse ansiedade. Eu tinha certeza de que ela estava sofrendo um ataque de pânico violento. Então não atentei ao coração dela. Blanche estava sim sofrendo de um ataque de pânico, porque tinha acabado de encontrar no jornal uma matéria sobre o homem que a perseguia. Mas também sofria de uma má formação cardíaca que deve ter se agravado com o tempo. Pedi um eletrocardiograma, mas deveria ter feito também um ecocardiograma. No eletro, nada de anormal, batimentos regulares. Procurei por qualquer sinal de um infarto e eliminei o risco de AVC, mas nem pensei em outras anomalias. Se fizesse um eco, o cardiologista veria a compressão da veia cava inferior. Ele abaixa o rosto, limpa ou esfrega alguma coisa invisível na mesa. Parece muito abalado. E você manteve contato com ela? Pergunto, quebrando o silêncio. Com ela e com Colette. Vez ou outra, ia visitá-las na sapataria. E na casa do lado. Eu auscultava o coração de Blanche, aferia a pressão e receitava ansiolíticos para Colette, para ela dar para Blanche. Imagine meu choque quando soube que Colette faleceu em 2007. Imediatamente pensei em Blanche, o que aconteceria com ela, quem cuidaria dela. Apenas uma pessoa em Guiana sabia de sua presença na casa de Colette, Louise Berthold. E também a Aimée Chauvel. Não revela o fato. Se a Aimée e Colette guardaram um segredo a vida inteira, não é meu papel expor. Telefonei para Louis na mesma hora, mas ele não atendeu. Como Jacques Pierry assinou a certidão de óbito, liguei para ele. Jacques foi obrigado a me contar a verdade, visto que eu já sabia parte dos fatos. O plano de Colette me pareceu uma loucura. Pedi a Louis que me levasse até ela. Quando vi como sua tia estava angustiada, não insisti. Decidi que ela tinha seus motivos. Motivos que não eram da minha conta. Cada um faz o que pode. Você a visitou na casa da rua Fredins? Visitei. Como elas eram juntas, Colette e Blanche? Muito íntimas. Como irmãs que se amavam. Sabia que Colette perdeu uma irmã quando era moça? Blanche talvez a tenha substituído por um pouco. O drama de Colette é que ela nunca amou a irmã mais nova. Mas ela amava Blanche. Isso dava para ver. Cuidava dela. Quando a perdeu foi o fim do mundo. Sinceramente, achei essa história de identidade falsa não se sustentaria por uma semana sequer. Que alguém descobriria o segredo. Mas durou 3 anos. Ela explicou por que fingiu a própria morte? Não. Ela me disse que quanto menos eu soubesse, melhor. Eu me levanto automaticamente e encho um copo de água na bica. Sinto o olhar de Anthony nas costas. Eu me pergunto se os homens ainda me acham bonita. 38 anos, nunca maquiada, nunca penteada. Essa minha cabeleira que dava horror à minha mãe. Quantos litros de condicionador ela não jogou na minha cabeça? Você foi ver minha tia na funerária? Fui. Todo mundo me conhece por lá. Aqui ainda me chama de doutor quando me encontram. Eu fui me despedir. Você ligava muito para ela. Eu me preocupava. 3 anos sem dar um pio e sem existir. Ela lia, costurava, jardinava. Louise ia visitar, mas mesmo assim, essa solidão me assombrava. Sobre o que vocês conversavam? Eu perguntava da saúde dela, da alimentação. Via se ela estava comendo bem. Pessoas isoladas costumam comer mal. E comentávamos as notícias e os jogos de futebol. Você acha que ela saía por Guiana? Ele demora um pouco para responder.
É possível. Ninguém vê os mortos. Só que os outros iriam perceber que era ela. Você diz isso pensando na sua tia em vida. Mas depois de morta, talvez ninguém reparasse. Ela falava de mim? Ela se preocupava. Queria saber como você estava depois da separação. O telefone dele toca. Ele atende na mesma hora. Escuto que o interlocutor procura uma Ferrari branco com capota azul. Tenho 2 modelos, respondi Anthony. Pode passar no fim da tarde aqui na casa da rifa. E desliga. O pessoal daqui chama mesmo sua casa de casa da rifa? Pergunta. Há 50 anos. A casa passou por muito tempo desocupada, né? É, até eu me apropriar dela. No dia em que pedi para examinar o cadáver de Blanche, Jacques Pierry me acompanhou. Ela havia sofrido uma parada cardíaca. Foi nesse dia que entendi que não tinha dado a devida atenção ao seu coração. E ainda por cima, tinha receitado uma medicação que sem dúvida levara ao seu fim. Se ela tivesse família, poderiam me processar. Confessei para Colette, mas ela não me culpou. Foi por isso que largou a profissão? Por isso e por outros motivos. E também por covardia, para não acordar mais de madrugada por ter errado um diagnóstico. Minha nova profissão aqui é uma maravilha. Se um dos meus carros tiver um pane, não é grave. E você? Está trabalhando em um filme novo? Eu não esperava essa pergunta. Não. Assim como você, parei por covardia. Além do mais, perdi meu protagonista. Também não dei a devida atenção a seu coração. Ele abre um sorriso indecifrável. Quer outro café? Não, obrigada. É estranho. Você não comentou. É o único que não falou disso. Ele me encara sem entender. Da semelhança física entre Blanche e Colette. É verdade que elas eram parecidas. Mas não vejo tanta importância nisso. Tem toca-fitas em algum dos seus Ferraris? Por que a pergunta? Porque minha tia deixou fitas gravadas para mim. E você quer escutar em um dos meus carros? Estava só pensando numa coisa. No meu carro tem toca-fitas. Que carro? O meu. Está de brincadeira? Eu nunca brinco. Eu sou mais triste que um enterro. Eu caio na gargalhada. Está rindo, é? Sou um triste senhor antiquado. Não tenho nenhum CD, só vinil. E guardei todas as minhas fitas. Dou outra gargalhada. Você é a primeira pessoa que eu faço rir assim. Normalmente eu sou meio sinistro. Eu não acredito. Ele não tem nada de sinistro. E seu carro é qual? Um Renault 5 Alpine Turbo. Carburador duplo, chassi 1983, 2 válvulas por cilindro. Ele sai da cozinha me deixando pasma e volta com uma foto que me entrega. Nessa foto estou na barriga da minha mãe. Pode ficar com ela, eu tenho uma cópia. Os pais dele posam na frente da casa da rifa, ao lado do meu pai, que deve ter uns 15 anos, de Colette, Blaze e do padre Aubrey. Está nevando e todos estão encasacados. Quem não sabe que ela está grávida na foto nem nota a barriga arredondada na mãe de Anthony. Nossos pais. Lado a lado. Acho que foi a última vez que Jean esteve aqui. Ele parece triste. Meus pais me contaram que na época seu pai estudava em Lyon. É, com os Levitan. Foi complicado. Ele parece uma criança. E acho que seu pai sempre pareceu uma criança. E vira a foto. No verso está escrito à mão. O September, um amigo, o padre Aubrey e nós, grávidos de Antoine. Dezembro de 1964. Eu nasci no ano seguinte. E eu 7 anos depois, complementou ela. Meus pais venderam essa casa em 1993 e eu comprei de volta em 2007. Por quê? Porque ela dá sorte. Você é supersticioso? De nada, retruca ele com um toque de malícia no olhar.
Tenho que ir. Marquei de encontrar o policial encarregado desse caso todo. Nos vemos no velório. Verdade. Quando é mesmo? No dia 15 de novembro, de acordo com a nota do jornal, respondi ele sorrindo. Daqui a 4 dias. Que dia é? Sábado. Dizem que é o dia mais alegre da semana. Você acha que tem dias mais alegres do que outros? Depende da companhia. Então até sábado. Até sábado. Fim do capítulo 9. Início do capítulo 10. 11 de novembro de 2010. Volto ao meu quarto no monge. Paul fica de passar para me dar notícias de Soltkovsky. Cadê você, seu velho assassino? Onde você se escondeu? Adele deve estar atendendo algum paciente. O que ela está fazendo com o paciente? Estaria o tranquilizando? Ou será que ela sentiu depois de me contar aquilo tudo? Como estou andando de um lado para o outro no quarto, sem conseguir escrever o roteiro com a história da minha mãe, abro a mala de fitas e ponho uma aleatória para tocar. Faz dias que não escuto a voz de Colette. Todo mundo deveria gravar fitas como essas para alguém e assim se tornar um pouco eterno. No fim, ser cineasta é a mesma coisa, é se eternizar. E eu parei de me eternizar. Meus pais fizeram isso gravando música. Por que essa família é obcecada por controlar o tempo? Muita gente me pergunta por que não escolhi ser musicista como meus pais. E sempre respondi: para ser diferente deles. Cresci com 2 adultos que viviam de mala feita. Passei todas as férias escolares com Colette. Quase não tínhamos momentos íntimos a 3. O pai debruçado no piano todo santo dia. A mãe graciosa agarrada ao arco com o violino encaixado no ombro. Pais belos, mas ausentes. Eu devia ter uns 10 anos quando perguntei: por que vocês me tiveram? A música é muito mais importante para vocês do que eu. Paralisados pela pergunta, eles se entreolharam como se fossem bichos silvestres diante do farol de um carro. Depois minha mãe caiu no choro e me abraçou, murmurando 1000 pedidos de desculpa. Toda vez que eu toco é para você, disse meu pai. Você vive em mim, minha filha, e eu te amo. Muito mais do que esse instrumento. E eles nunca me inscreveram em nenhum curso de piano e nem de violino. Como se eu, a extensão deles, não fosse tocar música. Como se isso estivesse fora de cogitação. Como se eu fosse destinada a outra coisa. Fiz aulas de balé clássico e desenho. Hoje me parece uma loucura completa. Eles me deram esse gravador de presente porque sabiam do meu amor pelo espetáculo. E mais tarde, Colette me deu a filmadora porque ainda cedo dei sinais de que um dia faria reportagens no mundo inteiro. Meu pai não teve tempo para saber que eu viraria cineasta. Quando minha mãe e Colette viram meu primeiro curta, ao piano ficaram comovidas. Colette sorriu durante a projeção inteira, que nem uma menina vendo seu primeiro filme da Disney. Minha mãe cochichou ao pé do meu ouvido que estava orgulhosa de mim. Ela dizia coisas importantes assim no ouvido. Nunca falou alto, exceto quando meu pai morreu. Colette. Foi 2 anos de você nascer, Agnes. Uma bala perdida. Ela não teve tempo de sofrer. Morreu na hora. Que expressão estranha. É para tranquilizar os que ficam, os vivos, para dizer que não houve sofrimento nem tempo de suspirar. Um ano após Mokhtar partir, minha irmã mais nova também se foi. Danielle tinha 12 anos. Depois disso, minha vida parou. Quer dizer, parte dela. A mãe começou a me olhar pela primeira vez. Mas não por arrependimento, nem remorso por não ter me amado. Não. Ela começou a me olhar como uma ladra. Como a que deveria ter morrido. A que deveria estar no lugar de sua filha. Sua outra filha, né? Sua filha de verdade. A adorada. Meu Deus, essa não. A outra. Você se confundiu. Foi um acidente. Foi nessa época que a marquesa se separou do marquês. Largou o assassino de Daniel. E por incrível que pareça, a mãe continuou trabalhando para ele, preparando sua comida e encerando o piso daquele que matou Daniel sem querer. Ela sempre dizia: foi sem querer, um acidente infeliz, o coitado não tem culpa. Ela o chamava de coitado e eu ficava quieta. Beliscava meu braço para não responder o coitado, andava sempre por aí com uma arma na mão. E pior, depois desse dia infeliz ele não parou de caçar. E a mãe continuou engraxando as botas dele, preparando a carne de caça para ele e os amigos. Daniel se juntou ao pai no túmulo da família, presente do Senechon, uma bela sepultura em mármore, preto com um anjo magnífico para representá-la. Eles também pagaram pelo enterro.
Jean e Blaise seguraram minhas mãos enquanto o padre Albert realizava o sermão fúnebre. A mãe não se aguentava em pé. Não parava de chorar. Um chafariz. Eu nem olhei, só ouvi os soluços. Foram os Senechon que a seguraram, o mundo do avesso. Jogaram terra no caixão. E depois do enterro, a marquesa contou que ia embora, e a saiu de Guiana, e desejava doar seu Steinway para Jean. Era preciso encontrar um lugar para colocá-lo, e ela tinha conversado com o diretor da usina e com o prefeito. Até Jean terminar os estudos, o piano ficaria na prefeitura de Guiana. Eu voltei ao local do acidente. A clareira da Branca de Neve. Era como Blaise e eu chamávamos o lugar. Íamos lá para olhar as nuvens. E às vezes víamos uma corça. Foi lá que o corpinho da minha irmã foi abatido. A 300 metros do lugar onde Senechel mirou e atirou em um cervo. A bala acertou de raspão a orelha do bicho e seguiu o caminho. O Marquês atirou de novo. E dessa vez não errou. Uma bala entre os olhos. Foi depois da caçada que o Marquês e 2 capangas repararam na ausência da criança. Ela tinha saído de fininho para fazer xixi na floresta, um lugar que conhecia como a palma da mão. Ela se agachou e pronto. O primeiro tiro a atingiu na cabeça, por trás. A garota partiu para o reino dos céus, como afirmava o padre Albert. O corpinho dela foi descoberto por um dos cães por volta das 7 da noite. A marquesa se encarregou de dar a notícia à mãe. Sempre achei que Georgette estava apaixonado pelo Marquês e que foi por isso que continuou. Por saber que viveria com ele, e veria todos os dias, respiraria sua presença entre as paredes de que cuidava, que eram sua responsabilidade, ainda mais depois que Eugênio de Senechal foi embora. E que, penitente, o Marquês a trataria com mais gentileza? Não acho que estou errada. Ela virou a dona da casa. Ela, camponesa fadada a se casar com um homem de baixa renda. Um destino infeliz a fez subir de vida? Depois que Marquesa foi embora, Senechal contratou outra empregada para aliviar minha mãe. Aliviar do quê? Do luto que ele mesmo havia causado? Nessa família September sempre existiram 2 clãs. O pai, a mãe e Daniel de um lado, Jean e eu do outro. E é por isso que nunca ficaríamos juntos, nem após a morte. Não aceito a ideia de reencontrar a mãe, onde quer que seja. E lamento muito pela minha irmã. Tratei aquela menina como Georgette me tratou, com insensibilidade. E nunca superei isso. Foi por causa disso que nunca quis me casar e nem ter filhos. Por minha causa. Por uma insensibilidade dentro de mim que não consigo controlar. Como pude amar tanto você e Ana? Jean e Hannah, Mokhtar e Blanche, Blaise, Aimé e Lois, e ser tão fria como minha irmã? Imagina se eu tivesse filho e não amasse? Não, é tristeza demais, dor demais. Um dia, meu pai me levou ao pequeno cemitério onde jazem Daniel, Robin e Georgette. Não entendi o que ele estava fazendo no túmulo daqueles desconhecidos que tinham nosso sobrenome. Eu me lembro do anjo na sepultura preta descrita por Colette. Naquela idade, nada realmente me interessava. Arrastei meu tédio entre as sepulturas, ajeitei vasos de flores caídos. Era a época em que eu fazia cara feia e revirava os olhos sempre que meus pais me dirigiam a palavra. Quando eu era pequena, meu pai me contou que tinha perdido uma irmãzinha. Perguntei onde ele a tinha perdido, e meu pai explicou que perder significava que ela havia morrido, e que isso havia acontecido há muito tempo, e ele mal a conhecera. Perguntei se ainda assim ele tinha ficado triste. Lógico, é sempre triste quando uma menina desencarna. Por que desencarnar? Por que ele falou disso de repente? Que nem a família de Hannah. A tragédia de onde vinha minha mãe, a milagrosa, era um céu que cobria de nuvens os lugares onde ousávamos citá-la. Seria por isso que minha mãe fugia do cotidiano? Às vezes eu encontrava minha avó paterna na espécie de asilo onde ela morava, a qual eu odiava ir. O lugar me dava medo, cheirava mal. As pernas grossas dela viviam enfaixadas, e ela não sorria nunca, nos olhava com frieza. Dá um beijo na sua avó, diziam meus pais, e eu prendia a respiração porque achava que ela fedia. Eu me esqueci da morte dela. Como é possível? Eu não me lembro de nada. Por outro lado, lembro que quando eu era adolescente, meu pai anunciou que Colette tinha sido internada por causa do luto pela perda da mãe. Não passei as férias de fevereiro com ela,
Eles me mandaram para uma colônia de férias de inverno, onde comi o pão que o diabo amassou. Foi lá que descobri que odiava os esportes de neve e entendi como Guiana era legal, porque lá eu fazia o que queria, e acima de tudo tinha Hervé, Adèle e Lies. Na Páscoa encontrei Colette de novo. Não perguntei nada sobre o luto. Eu observei discretamente, sempre mal ajambrada. Não tinha emagrecido e nem engordado, e não chorava. Ela sorria para mim e trabalhava, como de costume. Achei que meu pai tinha mentido, inventado uma desculpa qualquer para me mandar esquiar. Paul bate à porta. Parece contrariado. Tudo bem? Ele me olha com uma cara estranha. Será que descobriu que eu sei da noite que passou com a Adele? Tem alguma coisa esquisita, Agnes. Eu observo sem conseguir responder que está tudo esquisito desde que descobrimos que Colette não morreu naquela primeira vez. Acho que aconteceu algum erro no laboratório. Que laboratório? O que analisou as digitais no telefone fixo da sua tia. Tem as suas digitais, a da senhora September e as de Stolchkovsky. E daí? Temos que repetir a análise. Por quê? Alguma coisa deu errado. Fim do capítulo 10. Início do capítulo 11, 15 de novembro de 2010. Nunca te chamei de titia. Isso nunca teria passado pela nossa cabeça, nem na minha nem na sua. Acho que devemos sempre homenagear alguma alegria do falecido no enterro dele. Ana, você foi uma das alegrias de Colette. Seu nascimento abriu um novo mundo para ela. Um mundo de luz. Uma pequena e imensa vida. Depois de todas as mortes, dos fantasmas que a cercavam, a vida, a sua, voltou aos eixos. Ela te olhava timidamente e você impressionava. Depois, você cresceu e a fez rir. Você a chamava de Cocô. Ninguém nunca a chamava assim, só o irmão Jean, quando era pequeno. Ela te dava presentes meio antiquados, porque Colette nunca entendeu muito bem as regras do jogo, a menos que fossem as de futebol. Bonecas de porcelana cheias de renda, roupas fora de moda que você nunca usou, perfume e maquiagem que encontrava na feira de Guiana, cores que não combinavam com você. Ela colecionava para você as enciclopédias, inclusive as dos pássaros do mundo, que ocuparam muito espaço e pegaram muita poeira no seu quarto, e que você raramente abria, mas guardava como um tesouro. Você amava ver sua tia-avó passar horas na sapataria vendo-a trabalhar. E principalmente, acima de tudo, tenho certeza de que foi por ela, e apenas por ela, que você começou a tocar piano. Nunca vou esquecer o olhar de Colette quando você soltou a mão dela para se sentar ao steining da prefeitura, tão pequenininha, e a tocar as primeiras notas da tocata. Você tinha 5 anos e meio. Não tocou pra gente, tocou pra sua tia. Escuta só, Coco! Ela explodiu de alegria quando descobriu que você era talentosa. Então, Ana, você foi sim, uma das maiores alegrias de Colette, uma luz na vida dela. Agora tenho que falar dela. E apenas dela. Nunca entendi nada de futebol. Mas, para minha tia, o esporte não tinha segredo. Ela dizia: a gente vive vendo estrelas de futebol. Para mim não existe isso de estrela. É um exagero. Em toda a história do futebol, posso citar 10 super jogadores no máximo. Quando olhamos para o nosso passado dos atletas que falam na TV, a maioria fez carreira sempre no mesmo lugar. Se tivessem ido para outro canto, teriam a mesma trajetória? O mesmo desempenho? Não sei não. Muitos brilham em um clube e se perdem completamente em outro. Poderia citar inúmeros exemplos. Era isso que Colette dizia, mas infelizmente nunca pediu os exemplos. Deixava minha tia discursar na cozinha. Uma vez, só uma vez, perguntei em tom de censura. Mas o que você gosta tanto no futebol? E ela respondeu: qualquer moleque em qualquer parte do mundo pode jogar. É um esporte popular e eu adoro isso. Adoro Agnes. Hoje é dia 15 de novembro de 2010 e, seguindo a vontade dela, suas cinzas vão repousar ao lado dos meus pais, Hannah e Jean. Agora vamos escutar Jean September tocando o concerto para piano número 1.
em Mi bemol maior, de Franz Liszt, com a Orquestra Filarmônica de Paris. Era uma das gravações prediletas de Colette. Que ela encontre os seus ao som da música, e pedirei aos torcedores de Guiana e a todos nós que aplaudam, em memória aos gols que os Forgerons já marcaram e ainda marcarão e que tanto a fizeram vibrar. Guardo o discurso na bolsa. É isso que vou ler. Se improvisar, vou desabar. Ter um texto pronto é como segurar no corrimão. Normalmente odeio quem desdobra uma folhinha na hora de falar. Me dá muito nervoso. Acaba com toda a espontaneidade. Mas no momento não tenho força para fazer de outra forma. Dá para entender? E Pierre vai estar lá. Acho que se não fosse por você eu nem iria. Não vai dizer mais nada? Você iria pela sua filha e por Colette. Verdade. Mas Lois se viraria muito bem no meu lugar. Claro que não, Lois não é você. Você já foi casado? Não, mas tenho um filho de 20 anos. Não vi fotos na sua casa. Ficam no meu quarto. Não tenho vontade de expor o sorriso do meu filho na sala. Até porque quase todo mundo que entra lá é para comprar ou vender um carro. Anthony se arrumou para o enterro. Está elegante e sóbrio. Até limpou as unhas. Não sei nem como, mas penteou o cabelo. Penso na música de Dalida. Arrumei o cabelo, pintei um pouco mais os olhos. Ele riu. Eu não pintei os olhos, porque sei que vou chorar, porque quero morrer. Porque estou a 78 quilômetros de Lyon. Uma placa dizia, Lyon, 80, há uns 2 minutos. E como o Renault 5 Alpine Turbo anda a 150 km por hora, e eu sou péssima em matemática, provavelmente estamos a 78 quilômetros do cemitério. Qualquer besteira serve para que eu não pense em Pierre, que vai estar lá. A urna que contém as cinzas de Colette está no banco de trás, à direita, e Anthony a enrolou várias vezes no cinto de segurança por precaução. O rabicão da minha tia será um Renault 5 Alpine. Anthony é meu companheiro de viagem, pois pedi a ele que nos desse carona. Lies chegou à estação de trem de manhã cedo, porque estava com Lina em Flumet. Adele, Hervé e Natalie e outros que não conheço vão de ônibus. Paul foi com Lois. Ele mandou vigiarem o cemitério de Lyon, assim como o de Guignon, para caso de Soltkovski aparecer. Pensei em Anthony. Por que ele se chama Anthony Eté? Não é possível ter um nome mais bonito do que esse. Anthony Verão. Alguém que não conheço que mora na casa da rifa. Como é bom ter gente que não nos conhece, que nunca decepcionamos. Irritamos, nem traímos e que dirige um carro careta, com a mente ocupada com outros assuntos. Na verdade, queria saber no que ele está pensando. Não demoro a ter a resposta. Quando foi a última vez que você viu seu ex-marido? Em 2007, em Los Angeles. Fim do capítulo 11. Início do capítulo 12. A música sempre foi predominante na história que me conectou ao cinema e à vida. Por muito tempo eu fui a filha de músicos. Meu filme predileto é Amadeus, de Milos Forman. Eu tinha 12 anos quando passou no cinema. Ficou minha tia no Denton, em Guion. Foi a única vez que fomos juntas ao cinema. É impressionante que o único filme que vi com ela seja logo meu preferido. Desde então, nenhum outro usurpou o trono. No meu coração, é obra-prima por excelência. Sou apaixonada por ele. Não tenho nenhuma outra imagem da minha tia no Denton, tirando esse dia. Um dia de folga, ou seja, uma tarde de domingo. Apenas a arquibancada do estádio parecia capaz de levá-la para além do centro da cidade. Eu só queria saber de Labum, nos tempos dos namorados. Então, da primeira vez, achei Amadeus legal e bem feito. Colette saiu lívida, distante. Estava transtornada. Limitou-se a murmurar. Acabar jovem assim na vala comum, que desgraça. À noite, o filme se gravou em mim, e eu o vi de novo na memória. Eu o projetei em pensamento no teto do quarto. Mozart, seu riso, sua impertinência, sua dor, sua genialidade. O Requiem, a luz, as roupas, o palco, a loucura, o padre que escuta as revelações de Salieri. Impotente. E a música. Aquela música. E o plano sequência do fim, no asilo. Voltei ao Danton no dia seguinte para ver o filme de novo.
com Hervé, Lies e Adele. Hervé pegou no sono. Lies estava na fase Michael Jackson, então Mozart não o animou muito. E ele me disse que o filme lhe deu calafrios. Parece que Adele gostou, e eu fiquei grudada na poltrona. Desde então, parte de mim ficou ali, naquele assento do Danton. Nem sei mais quantas vezes revi o filme. Cheguei a memorizar as cenas e os diálogos. Há 26 anos, eu o vejo várias vezes ao ano, sempre com a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, o mesmo fascínio. Pierre me deu de presente a versão do diretor 2 meses antes de me abandonar. Assim, vi o que Milos Forman cortou na edição logo antes de lançar o filme. Minha melhor aula de cinema. Sempre a mesma música é o nome do meu último longa-metragem. O último de uma famosa cineasta infeliz, traída pelo marido ator. Um clichê lamentável, previsível. O último filme, o fim do amor. Entretanto, é o meu filme mais assumidamente romântico. E o que mais citam quando conversam comigo. Talvez por ser o último. Foi seu filme com maior número de espectadores no mundo, Agnes, dizem meus queridos produtores e amigos. É uma história de amor, e talvez por isso tenha batido recorde de bilheteria. Porque o público quer ver histórias de amor no cinema. No teatro, na literatura, no museu. Eu escrevi o roteiro em 2005, filmei no início de 2006 e lancei no mesmo ano. Em setembro. Foi o único longa que gravei inteiramente em estúdio, e nos Estados Unidos, e cujo enredo se passa do início ao fim em Nova York, de 1966 a 2006. Lógico que escrevi para Pierre, um magnífico herói franco-americano, que sempre que escuta a mesma música tem a vida virada do avesso. Contratei uma criança e um adolescente parecidos com ele para o papel. E ele usou o figurino sob medida. Nós os maquiamos, na prática e no digital, para rejuvenescê-lo quando seu personagem chega aos 20 anos. O personagem dele, Zachary, tem 7 anos quando escuta pela primeira vez aquela música no rádio. É 1966, e a mãe está ouvindo música na cozinha enquanto o filho comemora o aniversário na sala ao lado com os amigos. Na mesma noite, ela desaparece. O casaco, a bolsa e os pertences dela, no entanto, estão no hall. Será que ela sumiu? Fugiu? Foi sequestrada? Ninguém sabe. Procuram por todo canto, mas ela evaporou. Por volta dos 10 anos, Zachary escuta a música de novo. Em uma lanchonete. E não dá atenção. Só tem olhos para Michelle, 5 anos mais velha. Mas o efeito é imediato. Amor à primeira vista. Não tem igual. Ele só a encontra de novo dali 8 anos. Quando escuta a música pela terceira vez, em uma festa. Dessa vez, a melodia e a letra o perturbam, mexem com ele. A música é como uma lembrança, ou uma premonição. E, naquele instante, Zachary reconhece Michelle, que se destaca do restante vestida como Audrey Hepburn em bonequinha de luxo. Quando Zachary arrisca perguntar por que a escolha da roupa, ela diz que é pro caso de se esbarrar com o ex, para ele se arrepender. Zachary leva um baita banho de água fria. Você o ama tanto assim? Nem um pouco, mas amo fazer os outros se arrependerem. Ainda não sei como consegui convencer Jennifer Coolidge a fazer o papel de Michelle quando adulta. São desses encontros surpreendentes que sinto saudade. Chego a sonhar com eles. Ver uma atriz transformar cada gesto e palavra em obra-prima, sem artifício. Vemos Zachary envelhecer. Michelle e ele se separam. Se reencontram quando ele escuta a música, na penúltima vez. É o dia do casamento dele. Entre os convidados está Michelle, com um sorriso triste acompanhada do marido. A última vez que ele escuta a música é no cinema. Zachary sai às pressas da sala. Vai parar em uma avenida. Confuso. Uma mulher esbarra nele, pede desculpas e ele não responde. Ela parece a mãe dele, que o desapareceu há 40 anos. Sonho ou realidade? A música se chama That's Alright, Mama. É como um feitiço, como se o céu, a vida ou a força misteriosa se dirigissem a ele e apenas a ele. Qualquer que seja o intérprete, seja Arthur Crudup, o compositor, Elvis Presley, os Beatles, Rod Stewart, Johnny Hallyday, Paul McCartney, Tyler Hilton ou uma cantora desconhecida.
That's alright, Mama, that's alright. That's alright now, Mama, just any way you do. E então, ela surgiu no set de filmagem. Minha continuinista veio avisar que Audrey Tudor tinha chegado. Eu a encontrei se maquiando no camarim. Seu cheiro de jasmim tomando conta do ambiente. Me abriu um sorriso, um amor. Todo mundo achou um amor. Ela lembra, e sempre lembrou, Audrey Hepburn em uma versão mais esplêndida. Não conheço outra versão de Audrey Hepburn. Ela havia trabalhado muito. Estava pronta. Escolhemos juntas o figurino. Um vestido midi preto e barato. Ela interpretava uma cantora de bar que trabalhava duro para ganhar o pão de cada dia. Dei versões diferentes da música para ela escutar. Do Elvis, de Arthur Crudup e de Rod Stewart. Te acho incríveis. Ouço todas, mas escolha sua versão preferida. Pedi a Audrey. No set, ela começou a cantar. Uma voz sedutora, grave, de jazz, que sobe para as notas mais agudas com facilidade. Ela era magnética. Pensei que faríamos uma cena espetacular com aquela moça. Montamos as duas câmeras. Na cena, Zachary devia ter 45 anos, mais ou menos a idade de Pierre, então não havia necessidade de muita maquiagem. A versão dele nessa idade, irresistível. Ele devia entrar na boate um pouco bêbado, pedir uma bebida no bar, sem dar atenção à cantora até ela começar That's Alright. Plano fechado em Zachary. Quando escuta as primeiras notas, ele se vira para a moça, perplexo e por fim furioso. Quem mandou você escutar isso? Pergunta a ela. A gente se conhece? Está pregando alguma peça, por acaso? E a trilha sonora continua. A cantora fica assustada. Com vergonha, ele pede desculpas e sai. Corta. A gente fez um intervalo para almoçar. Fiquei sozinha, deitada no cenário da boate, pensando em como filmaria o beijo entre Zachary e a cantora. Quando retomamos a filmagem, não reparei se Pierre e Audrey haviam voltado juntos. Mais tarde, eu me perguntei sobre o que eles teriam conversado no almoço. Estavam em grupo, e não a dois. Zachary volta à boate no dia seguinte, dessa vez de barba feita, e leva flores. Ele a espera descer do palco e as entrega, pedindo perdão. A cantora o reconhece e agradece, mas fica desconfiada. Desde sempre, quando escuto essa música, minha vida, por isso... Reagi que nem um babaca, explica esse. Ela o encara. That's alright? É, confirma ele de um jeito infantil. Obrigada pelas flores. Ela volta para as coxias com um buquê na mão. Depois sobe ao palco e canta That's Alright, diante do olhar hipnotizado de Zachary. No final ele aplaude. Ela ao microfone nem se mexe. Zachary se aproxima, sem parar de aplaudir. Ele a abraça e a beija. Um beijo de cinema. Depois vai embora da boate. No filme, ele nunca mais a vê. Mas na vida, sim. Fim do capítulo 12. Início do capítulo 13. 15 de novembro de 2010. Adorei seu último filme, disse Antoniette, encarando a estrada. Estamos parados em um engarrafamento no túnel de Fourvière, a uns 10 quilômetros do cemitério de Guillotière. A urna ainda presa no cinto de segurança, como uma criança comportada. Eu, nem tanto. Por quê? Porque, depois da gravação, perdi o chão e meu marido. E ainda me mudei. Eu me arrependo. Minha filha sofreu me vendo em um estado tão lamentável. Do que você se arrepende? De ter sido infeliz. Mas não é culpa sua. Ninguém decide ser feliz ou infeliz. Ah, decide sim. Porque eu me agarrei a Pierre, a esperança de Pierre. Isso fez muito mal a Ana. Ela é sensível. Deve ter percebido que ele era o que eu esperava atrás da porta quando ela voltava do fim de semana. Deve ter sentido impotente diante de toda aquela minha tristeza. E eu fui covarde. Podia ter continuado a dirigir filmes. Mas fiquei com medo de dar errado, sendo que nunca me aconteceu. Todos os meus filmes deram certo. Sempre tem um filme que dá errado. Enfim, não exatamente errado, mas é medíocre ou não atende tão bem à expectativa do público. Faz parte do trabalho. E eu preferi me esconder atrás da dor do cotovelo a enfrentar o futuro.
Às vezes a dor de cotovelo é uma boa desculpa. Você se dá bem com a mãe do seu filho? Até que sim. Vou passar na casa dela depois da cerimônia. Meu filho mora com a mãe em Lyon. E você? Volta mesmo para Paris daqui a pouco? Volto. Com Anne e Cornélia. Cornélia? É a mulher que cuida de mim. Ah, você tem uma cuidadora? Ele consegue me arrancar um sorriso. É mais ou menos isso. Tem problema chegar com atraso no enterro, já que Colette está com a gente? Tiro uma fita do Coldplay do rádio e encaixa que está no meu bolso desde que saímos do monte. Anthony me observa e não diz nada. Barulho de chuva batendo na vitrine da sapataria. Colette gravou os trovões e o dilúvio, sem dúvida, em algum dia de verão. Anthony e eu fazemos silêncio, escutando religiosamente o que nos conta a tempestade. Enfim, a voz de Colette ressoa no carro. Colette. Chovia canivete quando chegamos ao Stade de France. Meu ingresso estava tão encharcado que não deu para validar na catraca. Ilegível. Uma torcedora me ajudou. Ela se chamava Bernadette. Gente boa, tão simpática. Nós duas costumávamos fazer essas viagens. Foi o futebol que nos permitiu sair de Guyon. Depois me sentei na arquibancada e olhei para o gramado. As torcidas, era tudo imenso. Tinha jornalistas com microfones por todo o lado. E eu esperei. Nossos jogadores entraram em campo. Nós, da arquibancada dos Foregrounds, os ovacionamos. Depois você sabe como foi, Agnes. Você viu na televisão. Não dá para explicar o medo, a alegria, a comunhão entre os jogadores e torcedores. Cada um no seu lugar. O técnico perfeito. A garra. Botamos 2 bolas no gol. Bastamos marcarmos 2 gols e o árbitro apitou o fim do jogo. Entramos para a história. Seremos sempre o clube de segunda divisão que ganhou a Copa da Liga Francesa em 2000. Quando eu era pequena e me falavam do ano 2000, eu imaginava discos voadores, portas que se abriam sozinhas e falavam, luzes em tudo quanto é lugar, coisas impossíveis no céu e nos pratos. Mas não que ganharíamos a Copa no Stade de France contra o PSG. Ela começa a rir. Anthony me olha comovido pela voz. Parece até que ela está com a gente, escondida na urna como se fosse um objeto, uma lâmpada mágica. Colette. Demoramos muito a sair do estádio. Até eu cantei como se tivesse bebido vinho. Eu, sua tia, cantei com a torcida organizada. E ela começa a cantar baixinho. Se só restar você e ainda tiver fé, nunca se esqueça de cantar. Pelas suas cores, pelo seu orgulho, avante, Guiana, avante, avante. Se você tem orgulho das suas cores, vamos cantar todos juntos essa canção. Guiana, lá, lá, lá. Quando ela ri de novo, com uma risadinha toda contida, Anthony e eu nos emocionamos. Colette. Até que eu a vi. Ela me esperava na frente do estádio. Havia milhares de pessoas ali. Como ela tinha me encontrado? Devo acreditar no quê? No instinto de sobrevivência? Em Deus? No acaso? Nunca acreditei no acaso. Isso não existe. Enfim, ela estava lá. Tinha visto na TV que o goleiro do PSG havia falado, uma semana antes do jogo, que o time dele esmagaria o Guignan. Guignan. Ao escutar o nome, ela levou um soco no estômago. Deram a data e o lugar. Ela pensou que se eu estivesse viva, certamente iria. Não pensou que seria mais simples pegar o trem e se refugiar na minha casa de uma vez. Nem me ligar. Eu estou na lista telefônica. Não. Quando ela escutou o nome da cidade, achou que era um sinal. Uma resposta. A vida colocou anos entre nós, mas ali estava ela, embrulhada em um casaco vermelho, com um cachorro no colo, um saco de lixo na mão, no meio da multidão, que se atropelava para sair do estádio. Eu a reconheci na mesma hora, mas eu estava meio esquisita, como se tivesse bebido vinho mesmo, e achei que estivesse vendo coisa. Fazia tanto tempo que eu não via Blanche. Ela estava com 54 anos. Ela, a menina, minha amiga de infância. Da última vez que eu vira, Blanche tinha 26. Mas era ela mesma. Estava esperando por mim. Sei que muita gente nos confundia, mas eu não via meu reflexo ali. Eu via Blanche. Não sou de abraçar ninguém. Não sou essa pessoa.
Contudo, nesse dia, eu lhe dei um abraço muito apertado. Ela era tão magrela quanto eu. Uma coisinha de nada. Blanche tremeu e me disse: Eu tinha que te ver antes de sumir de vez. Elas se reencontraram aos 26 anos. Chegamos, Agnes. Ergo o rosto e à minha frente está a grade do cemitério. Fim do capítulo 13. Início do capítulo 14. 31 de outubro de 2010. A amante não sofreu. Não teve nem tempo de suspirar. Para que ela não sangrasse demais, ele a acertou com um golpe fatal na parte de trás da cabeça, logo depois de terminar de comer o picadinho. Ele a esperou tirar a mesa limpa. Um ambiente impecável nunca é suspeito, mesmo se usarem luminol. Um só golpe, certeiro, com um taco de beisebol que Matil trouxe de lembrança da viagem dos Estados Unidos quando era adolescente. Ela havia se apaixonado por um jogador, um tal de Tim Hathaway. Ele dera de presente o taco, autografado com caneta preta. Quando ela se lembrava disso, seus olhos se enchiam de lágrimas. Mas o taco acabou indo parar em uma prateleira do porão, perto dos potes de geleia. Ele arrastou o corpo até o freezer do porão. Matilda era pesada. Ela havia comprado um freezer horizontal na loja de eletrodomésticos. Prático. Ele levantou a tampa e a largou em cima das caixas de picolé e das bandejas de congelados, antes de fechar. Blanche estava perto, a seu alcance. Ele voltaria a Valence dali a 2 dias para esvaziar a casa antes que alguém se desse conta do sumiço de Matilde. Ela não tinha filhos. Ótimo. Havia se casado uma vez e estava divorciada fazia muito tempo. Era fim da tarde quando chegou em Gagnon, quase noite. Estacionou na frente do cemitério. Um portão estava fechado. Ele pulou. Ainda havia um resto de flexibilidade de seus tempos de circo. O corpo de atleta mantido por exercícios diários. Ele passou horas percorrendo os corredores, com uma lanterna na mão, a luz enfraquecendo por causa das pilhas. Quando decidiu que voltaria no dia seguinte, encontrou o túmulo de Colette September. E então, entendeu tudo. Sem dúvida, era Blanche enterrada ali. A matéria que tinha lido estava certa. Todas as suas facas tatuadas, de repente, perfuraram sua pele. Ele precisou se sentar no chão. Ela havia morrido. Senão, quem teria deixado aquele par de sapatos no lugar da lápide da sepultura? Eram os sapatos da filha dele, que ela usava sempre, na época em que desapareceu. Ou talvez fosse uma armadilha para iludi-lo, mas ele não acreditava que fosse o caso. Voltaria no dia seguinte para desenterrar o corpo. Precisava tocá-lo uma última vez. Mesmo morta, decomposta, ele precisava matá-la com as próprias mãos. Havia feito essa promessa quando ela o denunciara para a polícia. Ele pegou o Twingo e parou na praça para comprar uma pizza. Comeu no carro, parado na frente de um armazém abandonado, e cochilou, sentindo o vazio por dentro. Ela estava morta. Na manhã seguinte, comprou no hipermercado um guindaste manual para tirar a sepultura, além de uns lanches para beliscar. Então voltou ao cemitério. Sabia que não dava para fazer nada à luz do dia, mas queria ver os sapatos outra vez. Lá levou um susto. O cemitério estava lotado. Merda de todos os santos. Havia 2 policiais postados no portão. Será que alguém o tinha visto no dia anterior? Ele fugiu às pressas, praguejando, e estacionou na praça. Precisava pensar. Era a cara dele mesmo, aparecer ali bem no feriado de Todos os Santos. Levantou a cabeça. Que vontade de bater em alguém. Em qualquer pessoa aleatória só para extravasar. A velhice não tinha acalmado em nada sua impulsividade. Pessoas saíam da igreja, da missa, e ele as olhou sem de fato vê-las. Estava pensando no que fazer. Foi então que ela apareceu, a poucos metros. Entrava no bar diante da igreja. Estava acompanhada, mas ele só olhara para ela. De casaco preto, cabelo preso de qualquer jeito, o rosto, o olhar. Ela fez um gesto como se afastasse alguma coisa dos olhos, poeira ou uma ideia, quem sabe. Sensação desconhecida. Calor e luz o atravessaram como flechas atiradas a queima-roupa. Uma explosão interna que ele nunca tinha sentido.
Soldikovski sabia que tinha um coração de pedra. Nunca amara ninguém, nem a si próprio. Incapaz de sentir empatia. Vivia na sombra, no escuro da alma. Não se lembra de ter chorado desde a morte da mãe. De que adiantava chorar se a mãe não estava lá para consolá-lo? Não lembrava se já tinha rido de gargalhar. A felicidade era uma estranha para ele. A alegria, um mistério que nunca havia cruzado seu caminho. Ele tinha sentido prazer, às vezes ao ejacular. No dia anterior, na quase certeza da morte da filha, sentira apenas a amargura e o arrependimento de não ter sido ele a tirar a vida dela. Porque ela o largara, o abandonara, o deixara para trás. Tudo isso para morrer jovem. Ele a havia renegado, alimentara um ódio sem fim por ela. No entanto, ao ver aquela mulher na calçada, alguma coisa desconhecida o atravessou, penetrou sua armadura, e tudo veio à tona, como uma tampa de esgoto vazando. Segurando o volante com firmeza, ele a esperou. Ele veio a mesma sensação quando ela saiu do bar, como se a pele dele derretesse. Ser em contato com a chama. Ela entrou em um carro velho, mergulhada nos próprios pensamentos. Ele a perseguiu por 5 minutos, mantendo a distância. Ela estacionou em uma rua residencial. Meia hora depois, com uma mala no ombro, a mulher foi até a calçada, e um sujeito veio buscá-la de carro. Ela deu meia volta de repente e entrou na casa de novo. Ela não vai embora, ele pensou. E ela saiu outra vez, porém com uma mala velha na mão. Ele decidiu esperar anoitecer. Pensou, ruminou. Como os outros leem, veem televisão, passeiam ou escutam música no tempo livre. Quem era essa mulher? Como ela se chamava? Ele entendia por que ela lhe causava tal efeito, mas não como conseguia sentir aquilo. Soldikovski não usava armadura. Ele era a armadura em si. E ainda assim, ele ficara com vontade de chorar ao vê-la sumir rua fora. Inconcebível, ainda mais para um homem como ele. Logo ele teria a sua resposta. Às 8, a rua estava deserta, e a maioria das janelas fechada. Ele entrou no jardim e jogou umas pedrinhas na janela para confirmar que não tinha ninguém lá dentro. A mulher não havia trancado a porta, o que ele reparou quando se preparou para arrombar a fechadura. Soldikovski entrou na casa com a lanterna na mão. Vasculhou os cômodos. Nenhuma correspondência para os proprietários. Cheirou as roupas no armário do único quarto, exceto pelo casaco verde e preto. Eram só roupas de velha. Ficou surpresa ao encontrar um colchão inflável no meio da sala, com cobertas jogadas em cima, algumas coisas espalhadas pelo chão. 2 calças, um pullover, um roteiro de Agnes September, Hannah Ruben, escrito à mão. Ela tinha riscado o sobrenome do Gunn. Por quê? Agnes Dugan. A matéria de Natalie Gradien citava essa mulher, sobrinha de Colette September, a filha do pianista, a cineasta. Era ela. Ele devia estar no esconderijo de Colette September. Foi ligando os pontos. Daí a France Football e os cadernos repletos de recortes. Então, deu outra volta pela casa, revirando tudo de maneira minuciosa. Mas não viu nem sinal de Blanche. Até que se deparou com uma caixa de fotos, da mulher cineasta em todas as idades. Ele nunca tinha entrado em um cinema. Quando se sentaria na frente de uma tela para ver a vida fictícia de algum personagem? O cinema era a maior concorrência do circo. Conforme as salas cresciam, os circos diminuíam. As tendas iam ficando cada vez mais precárias, até desaparecerem. Estavam inventando até circos sem animais, alegando que eles eram infelizes. Que bobagem! Os bichos existiam para servir ao homem. Por que ela estava morando ali, na casa da tia? O que ela sabia de Blanche? Aonde ela fora? Por que não tinha trancado a porta? Estava esperando alguém? Ele ajoelhou no colchão e cheirou a fronha. E a sensação voltou. Ainda mais forte, mais violenta. Um perfume familiar. O cheiro de uma lembrança desenterrada. Como era possível? As emoções dele tinham sido devoradas naquele incêndio aos seus 4 anos. Ele passou muito tempo na casa, analisando as fotos, vasculhando as gavetas, o guarda-roupa, as coleções, os armários, a lixeira que continha uma garrafa vazia de uísque. Tinha algum homem na vida de Agnes? Ele precisava vê-la de novo, escutar a voz dela. Mais tarde pesquisaria na internet. Se ela era cineasta, ele encontraria imagens.
Antes de ir embora, telefonou para o próprio celular para salvar o número do fixo. Depois, amarrou no pescoço um cachecol de Agnes. Nunca havia feito nada parecido em toda a sua vida. Isso o desestabilizou imediatamente. Ele não conseguiu se convencer a deixar a caixa de fotos para trás. Logo saiu da cidade e voltou para Valência. Retornaria dali alguns dias para desenterrar o corpo de Blanche e entender quem era aquela tal de Agnes Dugan e de onde tinha vindo. Depois de arrumar a casa e antes que o corpo de Matilde fosse encontrado no freezer. Fim do capítulo 14. Início do capítulo 15. 15 de novembro de 2010. Anthony e Eté estacionam um pouco afastado do portão do cemitério. Pego a fita e guardo no bolso. Acabou. Daqui a 1 hora, Colette terá se juntado aos meus pais, e vida que segue. Só me resta essa urna, e daqui a pouco só me restarão as lembranças e a voz da minha tia. Ela terá morrido de vez. É a primeira pessoa que vejo ao levantar os olhos. Reconheço de costas, de longe. Eu filmei tanto, observei, devorei, amei. Por que chegou antes de mim? Ele se afastou de todos para falar ao telefone. A poucos metros, Cornélia e Ana estão de mãos dadas, na frente do bistrô Le Pastantes. Eu quero correr até minha filha e abraçá-la, mas antes dou um beijo na bochecha de Anthony. Nunca vou esquecer o que você fez por mim. Nem o seu Renault 5 Alpine. Ele passou perfume no pescoço. E não esqueça também, respondi ele, lacônico, que suas coisas estão na mala do carro. Minha mala de roupas e das fitas, que quero levar para Paris. Estou tremendo tanto que não consigo soltar o cinto de segurança que prende a urna. Anthony repara e me afasta para fazer isso por mim, então sussurra. Vai ficar tudo bem. Você é uma rainha, não se esqueça disso também. Faz séculos que ninguém me diz palavras tão reconfortantes. Um homem de terno preto, simpático, se apresenta como agente funerário e pega a urna das minhas mãos. Ele me lembra de que conversamos brevemente ao telefone. Será um mestre de cerimônias. A partir desse momento, no decorrer de todo o tributo, sinto como se estivesse fora do meu corpo. Sorridente e queimada de sol, Ana me abraça. Sorvo o cheiro dela para recobrar as forças. Mãe, quem é esse cara? Que cara? Aquele do carro esquisito. Você chegou com ele. Dá pra ver que vocês se gostam. Que nada. É só um desconhecido de Cunhan, da casa da rifa. Depois eu te conto. Eu conheço a casa da rifa, mãe. Foi a que pagou os estudos do vovô, mas o que ele tem a ver? Ela lança um olhar desconfiado, com um sorriso curioso de malícia. Cornélia, que está a mesma de sempre, me dá um beijo e questiona. Conheceu alguém? Já falei, é só um colega e... Pierre se aproxima, com as mãos metidas nos bolsos do casaco azul. Mesma cor que ele usava no dia em que foi me esperar na frente da livraria em Lyon. No dia em que perguntou minha idade. Ele está ainda mais bronzeado do que nossa filha e dá um beijo na minha testa. Não foi Judas que beijou Jesus assim para apontá-lo para os romanos? Reparo na ruga entre as sobrancelhas dele, uma marca que não existia na minha época. Ele trocou de perfume. Antes, usava Eau de Hadrian. Eu adorava o cheiro. Foi presente meu. Seu olhar me atravessa. Eu ainda o amo. E odeio ser louca por ele. Odeio perceber que se agora, na frente do cemitério, ele perguntasse: vamos embora só nós dois? Eu iria sem pensar 2 vezes. Meus amigos chegam. Eu me sinto menos fragilizada. Lies, Adele, Hervé, Natalie, o Dr. Peri, Lois e Paul. Paul, que parece de orelha em pé. Deve ter espalhado vigias da paisana por aí. Anthony se junta a eles. Minha comitiva. 3 mini-ônibus vindos de Guignon. Estaciono. E dele saem torcedores, jogadores, sócios de clube, antigos clientes, alguns dos quais reconheço. Várias gerações lado a lado. Aimé Chauvel está entre eles, lívido. O amor secreto da minha tia me abraça. Ela nos acostumou à sua morte, mas ainda é um dia triste. Seriam os mesmos que apareceram em 2007, quando Colette partiu pela primeira vez? Em um instante, todos se reúnem no balcão do bar para pedir café. As pessoas se abraçam, o que agradaria a Colette, porque o clima parece o de antes de um jogo, quando as torcidas se encontram, falam da classificação no campeonato, comentam os bons tempos,
quando o time estava na primeira divisão, e como a Colette conseguia prever o número de gols. Onde será que ela escondia a bola de cristal? Foi assim que descobri que ela ganhou várias vezes o prêmio da loteria esportiva e doou o dinheiro ao abrigo de Gunhan. Somos pouco mais de uma centena a caminho do túmulo dos meus pais. O agente funerário conduz o grupo, com a urna nas mãos. Diante da lápide foi instalado um amplificador, ligado ao microfone. O FC Gunhan encomendou uma bola de mármore branco e preto, e Lois uma placa com a inscrição "A minha amiga". Tem 2 placas que não sei de quem vieram, e um coração branco que acredito ser de Aimé. Por fim, a nossa. A nossa tia e a tia-avó, que estará sempre em nosso coração. Aperta a mão de Ana mais forte. O discurso que preparei parece difícil de proferir. Se Pierre não estivesse aqui, seria diferente. Percebo, de novo, como dói estar sozinha. Não passar mais nenhuma noite no ombro dele. Como canta Véronique Sanson. Estamos aqui, reunidos, para desejar um último adeus a Colette September Vaillant. Começa o mestre de cerimônias. Ela repousará junto ao irmão Jean September e à cunhada Hannah Ruben. Sua sobrinha e sua sobrinha neta querem lhe prestar uma última homenagem. E escutaremos o saudoso Jean September interpretar um concerto de Franz Liszt ao piano, acompanhando a irmã com sua música. Eu não sabia que Ana faria um discurso. Ela solta minha mão e se dirige ao microfone. Sinto Pierre atrás de mim, Lois à minha direita, e junto a ele Cornélia atenta. Minha filha está de calça jeans, tênis pretos e casaco branco acinturado. Ela é de uma beleza de outro mundo. Lembra cada vez mais meu pai. Passou uma maquiagem suave nos grandes olhos verdes. Sua voz cristalina atravessa a multidão aglomerada ao nosso redor. Minha Coco, eu adorava estar com você na sua sapataria. Era como estar dentro de um livro infantil. Imaginava todas as chaves abriam cofres secretos. E os sapatos todos enfileirados. Você perguntava, imagina quantos passos tem essa loja. Você me deixava caixas de graxa como se fossem tintas. E eu enfiava os dedos e desenhava arco-íris nos cadernos de folhas grandes. Às vezes você me levava para os jogos, mas eu olhava para você, e não para a partida. Os jogos eram mais interessantes nos seus olhos do que no campo. Eu te achava bonita e tímida. Eu te amava. E é graças a você que toca o piano. A todos os discos do meu vô que escutamos juntas. Não te vi muito. Não te conheci tão bem. Mas não precisamos ver tanto uma pessoa para saber que a amamos e que ela é importante. O que conta mesmo é a presença dela quando está com a gente, não a quantidade de vezes que nos vemos. E quando chegava com os meus pais na sua casa, você estava imediatamente presente. Comigo. Estávamos juntas. Obrigada, minha Coco. Ana volta para o meu lado. Pega a mão dela, que está tremendo. O mestre de cerimônias me chama com um gesto. Minhas pernas bambeiam. Eu me controlo, me obrigo a ficar mais calma. Se minha filha conseguiu, eu também consigo. Nem que seja apenas por elas, por Ana e Colette. Nunca te chamei de titia. Isso nunca teria passado pela nossa cabeça, nem na minha nem na sua. Acho que é assim que começa o discurso que escrevi para você. Está aqui na minha bolsa, mas eu não vou ler agora. Volto a ele depois. Hoje o mais importante é nosso adeus a você e presença dos nossos amigos, dos seus amigos, aqui e agora. Todos nós viemos até aqui por você, minha querida Colette. E eu quero agradecer. Graças à sua segunda morte, você me devolveu a vida. Um dia eu vou te explicar. Vou vir contar quando estivermos só nós duas. Colette, toda vez que eu penso no meu pai, vejo você, sentada com ele e o piano. Uma silhueta magra vestida no casaco grande demais, com sua bolsinha no colo, escutando-o religiosamente. A sombra do meu pai é você, Colette. Mas você não foi apenas uma sombra. Você foi você. Fim do capítulo 15. Início do capítulo 16. Blanche. Eu mal tinha 3 anos e já me equilibrava na bola para dar a volta no picadeiro.
Saltos perigosos, mortal para frente, para trás, malabarismo. Aprendi a andar na corda bamba aos 5 anos. Eu adorava ser equilibrista e treinei a vida inteira, como se esperassem em outro circo. Na próxima vida, quero ser do Circo de Solé. É meu sonho. O amor pelos livros veio depois. Aceitei minha condição de reclusa porque eu lia. Senão, teria desencarnado. Neste país, tem bibliotecas municipais em todas as cidades, até nos vilarejos. Um tesouro nacional. Colette, quando você me mostrou pela primeira vez a biblioteca de Guinan, fiquei abismada. Ela fica em um castelo. A partir dos anos 1960, Soldoro começou a ficar com medo, cada vez mais nervoso. Exibir monstros podia dar cadeia, e nosso circo estava fichado por condições de trabalho ilegais. É assim que as autoridades chamavam a exploração de pessoas vulneráveis. Precisávamos sempre ir a cidades desconhecidas, onde ainda não seríamos identificados. Para mim, nada mais de escola. Soldoro pendurou as chuteiras em 1970. Ele vendeu a tenda para uma família italiana, com Fabrizio, Nestor e nossa criatura divina Noé. Nós nos despedimos definitivamente em uma calçada. Eu tinha 24 anos, e minha única família de verdade, a que eu amava, estava ali na minha frente. Um homem com nanismo e um gigante aos prantos abraçado a Noé. Todos de uma doçura e de uma sensibilidade sem igual. Eles me prometeram me dar notícias. Mas como dar notícias para alguém que não tem endereço? Soldor e eu fomos morar em um primeiro apartamento em Lyon. Depois em um segundo, um terceiro, um quarto, como 2 fugitivos. Nos primeiros anos, víamos indo de casa em casa. Acabamos nos mudando de vez para o centro. Meu quarto era anexo ao dele. Soldoro tinha que me escutar sair e entrar. Ele me colocou em um cabaré, o Cabaret des Osex, no segundo arrondissement. Os proprietários, Arielle e Sam, conheciam Soldoro fazia tempo. Eu vivia próxima de Arielle, mas sempre desconfiei de Sam. Se meu progenitor havia me deixado com eles, era para lhe informar em cada passo que eu dava. O cabaré oferecia jantares com espetáculo. Eu trabalhava na recepção, na venda de cigarros e um pouco nas tarefas gerais. Nada de acrobacia, mas usava vestidos de lantejoula como sempre gostei. A equipe era jovem e tinha sido formada em escolas de circo. Eu, para eles, vinha da rua. Foi com eles que continuei a treinar para manter o corpo de atleta. Cuidar desse meu único espaço de liberdade interior. Os artistas formavam uma família a qual eu me apeguei, mas nunca tanto quanto tinha me apegado a Natália, Fabrizio e Nestor. Vou tentar resumir 30 anos de vida em poucas palavras. Não é muito difícil quando os dias são todos idênticos. Soldoro fazia um bico aqui, outro ali, e vivíamos que nem um casal que não dorme junto. Nunca falei de ir embora. Não tinha direito de abandoná-lo. Era uma proibição implícita. Eu pertencia a ele. Era impensável conhecer um rapaz e me casar, por exemplo. Ele recebia meu salário inteiro e ia comigo às lojas, ao mercado, ao médico, me esperava no caixa ou na recepção dos lugares, com os bolsos cheios de dinheiro vivo. Nunca tinha talão de cheque nem cartão de crédito nas nossas gavetas. Eu não tinha direito à privacidade. Ele nunca me tocou nem me bateu, mas eu sempre soube que se fosse embora, Soldoro me encontraria e me mataria. Às vezes ia me buscar no trabalho, do nada sem aviso, para demonstrar o poder que tinha sobre mim. Em 1980, ele acabou aceitando comprar uma televisão para mim, mas vigiava os programas que eu via, com medo de que eu enchesse minha cabeça de ideias. Que ideias? Ele devia achar que eu não sabia de nada. Coitado dele. Nunca disse que me amava, nunca falou, nunca me abraçou. Eu nunca disse que o amava, e nunca falei, nunca o abracei. Existe por todo lado gente que não se fala, e acho que são muitas. Tive amigos, amantes passageiros, e o cabaré era um alento, mas nunca acordava nos braços de outra pessoa. Eu fingia ser alguém que não queria se apagar, sendo que simplesmente vivia encarcerada. Eu fazia amor muito rápido, rápido demais, entre o fim do serviço e a hora de voltar para casa. Era tudo cronometrado. Uma vez me apaixonei. Uma vez, mas para sempre. Um amor impossível. Como seria diferente, com a espada de Damocles pendurada em cima de mim. Soldor era um manipulador. No meu aniversário de 25 anos, me deu o presente que eu mais queria.
um cachorro. Vera, uma fêmea, cruzamento de salsicha com um cocker spaniel. Nesse dia ele soube que eu nunca tentaria fugir. Ele ficava com ela quando eu ia para o trabalho, mas eu passeava com ela antes de ir ao cabaré. E quando eu voltava, Vera me esperava na porta. Eu a pegava e dormíamos juntas. Todo mês, Sodoro ficava fora do dia 19 ao 23. Ele sumia com Vera. Eu berrava, chorava, implorava, mas ele nunca a deixou comigo. Quando voltavam, ela não parecia ter sido maltratada, nem mal alimentada. Eu sempre me perguntei aonde ele ia. Que lugar era esse? Nunca encontrei nenhuma passagem de trem ou ônibus nos bolsos dele. Nenhuma pista. Soldoro passou 3 anos sumindo durante esses dias, até que ele parou de fazer isso, sem dar explicação. Passei 30 anos prisioneira. O cárcere tinha sido montado pacientemente desde que eu nasci. Graças à sua filha única, Soldoro tinha uma empregada doméstica e uma renda regular. Pensei em matá-lo. Pensava muito nisso. Em empurrá-lo da escada, em envenená-lo, sufocá-lo. Mas eu nunca tive coragem. Tinha muito medo do que ele faria comigo se não desse certo. E eu não tenho vocação para assassina. Continuamos sem nos falar. Envelheci diante dos olhos dele. Ele envelheceu diante dos meus. Não saí do cabaré. Com o tempo, virei responsável pelas reservas e pelo caixa. Por mais incrível que pareça, juro pela sua vida, Colette, que eu nunca recebi um centavo. Minha renda nunca foi declarada. Sam dava meu salário na mão de Soldoro, acreditando que era tudo depositado em uma conta em meu nome na Rússia, país natal do meu pai. E quando Arielle me perguntava, eu confirmava a história. Eu era cúmplice do meu carrasco. Quando Vera morreu de velhice no meu colo, Soldoro voltou na mesma hora com outro cachorro. Um filhote de Jack Russell. Ele tinha uma boa intuição e pressentiu que ia me perder. Eu estava desamparada, devastada, a ponto de querer fugir de tudo. Do trabalho, da minha vida. Vera era insubstituível. Entretanto, aos poucos, o olhar bonito e a energia do cão me conquistaram. Eu o batizei de Lancelot. É o único cavaleiro que salvou minha vida. Esses 2 cães são tudo que já me pertenceu. De resto, nunca tive nada além da sua amizade, Colette. Fim do capítulo 16. Se você está gostando do livro, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!